Vocês iam lá fazer o show. A gente ia fazer o Faustão. A gente trabalhou no Faustão 2 anos. E a gente ficava... O Faustão era no Jardim Botânico? Começou no Jardim Botânico lá, e depois foi pra... Mas o Faustão que levou vocês. Foi. Mas você fazia no Zácaro aqui também? Não, foi assim... Porque o Faustão no Zácaro era quando ele Tatá tava na Escova. Band. Eu tinha 16 anos nessa Era o época. Tatá É o Tatá Escova, que era um ídolo já pra nós. tinha... Porque quando a gente foi, nós fomos num prêmio, nós ganhamos um prêmio, sei lá, de melhores do ano e tal, por causa da rádio. E aí os caras desse prêmio falaram, vocês não podem fazer um showzinho pequenininho, assim, 10 minutos, 15 minutos, porque não tem atração. E era um prêmio famoso, que eu não lembro qual que era o nome, agora... Sharp. Boquete de Ouro. Não, era outro. E tava a Ana Maria Braga, tava o Serginho Groisman, tava o Faustão, que eu nunca tinha visto o Faustão em eventos assim. Eu ia quando o Faustão fazia programa de rádio, ele tinha o Balancê, eu era moleque, 13, 14 anos, eu ia assistir. Já era uma prévia do que seria Ele fazia um programa de rádio na hora do almoço, que era muito famoso. E eu ia lá, ele tinha um sonoplasta chamado Johnny Black, que era famosão. E eu ia lá, o Johnny Black ficou meu amigo, ele me dava todas as trilhas. Então, tinha a música do Silvio Santos, do Gil Gomes, não sei o que, tinha todas. Ele me dava para eu imitar em casa. Aí, beleza. Eu fui lá, o Faustão viu a gente, nós fizemos um show e a gente foi bem, não tinha atração nenhuma, fomos bem pra caramba. E ele falou assim, poxa, vocês não querem ir lá no programa? Eu falei, é que nem encontrar vocês segunda-feira. Esse papinho que não vai levar a nada. No outro dia, tinha umas passagens pra gente ir pro Rio. Não, vocês vão fazer o Faustão domingo. E a gente era contratado da praça. Vamos falar com o Carlos Alberto. Falei, pô, Carlos Alberto, que situação. Ele convidou, falou, não, vai, querido, eu adoro o Faustão, pode ir lá. E liberou. E a gente começou a ir. Foi essa vez, eu não estava no... Eu tava Vocês trabalhando... faziam a praça e o Faustão ao mesmo tempo? Não, nós fizemos como convidado o Faustão. Aí passou, e todas as vezes que a gente ia no Faustão, era boa a audiência. Porque o Faustão pegava bem com a gente. Aquelas coisas dele lá, e como seria o Super Enio Vivona e tal. Puta, era aí, foda, era foda. Era muito legal, era um ele ia muito bem. Era um exercício, porque o Faustão pegava todas as imitações que você faz. Os caras da produção pegava. O que você faz? Pegava, e a gente tinha que ter uma sketch toda semana. Puta, daí a gente entrei uma vez de Fernando Henrique, interrompemos a programação normal para o pronunciamento do excelentíssimo foi muito legal. Fernando Henrique Cardoso. Eu falei, boa noite, Faustão. Eu tô aqui. Daí eu sabia, não precisava ter mais piada, porque ele já me cortava. Eu comecei a falar, porra, como seria Fernando Henrique na pele de Antônio Fagundes, o rei do gado? Dá vontade de fazer, cara. É legal pra você desafiar. Agora tem que fazer uma piada do rei do gado. Olha, Faustão, eu sou o rei do gado, eu sou o Antônio Fagundes. Eu sei que essa boca mole assim. Depois que eu fiz o personagem, eu não consegui mais parar de falar desse jeito. É uma porcaria. É uma coisa muito estranha, né? Isso aí, eu chamar o senador Caxias, lembra o senador Caxias? Amigo Mezenga, hoje, sem terra vão se fuder no final da novela, Mezenga. Aí tinha isso aí é uma cilada, né, Bino? Ele não conseguia mudar, né, Bino? E aí o Estênio fez uma plástica, vocês viram a demonização artificial que o Estênio fez? E eu não conseguia enxergar o olho do Estênio para contracenar com o ator, para trocar um olhar. Ele punha cremalheira nova na boca e não encaixou uns 3, 4 capítulos. Ô, filho, vai saber mais caminhão, filho! Eu só não entendi, eu falava, é uma cilada, Bino. Cara, e é bem isso, né? Quando tava no Faustão, o Faustão ele fica pedindo uma atrás da outra. Né? E é isso, ele vai criando uns cruzamentos. Mas A história do Emanuel é ótima, né? Tem o nosso amigo Ivan, ele tem o vozeirão e ele fibina, ele é o Lula. O Ivan é o Lula. E a gente fazendo a novela, lembra, Indomada? Indomada. Aí tinha o Celton, daí como eu tinha que imitar o Celton, eu pegava, pô, na verdade estou aqui com as cabras, lembra que tinha aquela coisa? Eu fazia assim, a gente usava ele na novela. Aí pegava o Ivan, ninguém fazia o Zé Maia, ele para fazer o ator, Emanuel, sempre era, o Zé Maia era esse. Daí a gente estava no Faustão, vamos fazer a Indomada aqui, daí eu tava, ô Faustão, eu tô aqui. Daí ele entrou, Emanuel, ele, porra, Lula e Emanuel. Cara, eu comecei a chorar. Aí o Ivan, companheiro Emanuel. Mas e não parava, né? Não parava. E assim, a gente era atração de todas as semanas. Então a chance da gente não entrar era muito grande. Se tivesse uma atração melhor, tchau, fica aí. Vocês são contratados, fica aí, a hora que der, vocês entram. E muitas vezes, a gente passou, assim, domingos
de meio-dia até 8 horas da noite, por exemplo, vestido de Teletubbies. Então você imagina a roupa de Teletubbies, se você quiser fazer xixi, precisam 3 caras pra tirar essa roupa. Então você tem que tomar pouca Você imagina, água. você vê o Zé Américo assim, ó. A carinha dele, eu sabia que ele tava puto. Sentado, a gente olhando, aí os caras... Café com bobagem, daí você levanta. Não, agora não. Volta, tudo bem. Não, e teve, fala do final. Mas peraí, Mas depois- tinha vezes que vocês ficavam assim, não É muito, entravam. não é, a maioria das vezes, muitas vezes. Porque sabe por que o Teletubbies, desculpa, a introdução do Teletubbies é boa porque a gente bolou o negócio dos menininhos do DDD. Lembra? Amarelo, o vermelho, o verde. Da Embratel. Aí eles entraram, e eu tava de Fernando Henrique, orra, os Teletubbies! Ele achou engraçado fazer essa... Aí eles, tchau! Aí imitava o Clodovil, Teletubbies. Fazia Teletubbies, o aquelas Lula coisas, Teletubbies. 011, Aí vocês os caras, perigosos. puta, ficou demais, semana que vem vai ser Teletubbies. Aí você ia na Globo, eles faziam os A bonecos roupa do igual do Teletubbies. Teletubbies. Só que a gente fez uma vez o Teletubbies, aí Teletubbies, festa junina, Teletubbies, não sei o que lá. Aí teve uma vez que ele mudou o cenário, virou uma arena, e a gente tava perdido. Aí eu fui entrar e falei, cara, eu não tô ouvindo nada. Porque a roupa, você... Ela Sim, claro. Não, mas deu uma noia em mim, falei, gente, eu não tô ouvindo nada. Entrando, Café com Bajé, empurrando os bonecos, daí entrou, era uma arena. Daí olha o tal Faustão pra mim. Eu falei, caralho! Eu juro por Deus, tem gravado isso. Eu falei, só pode ser o Rei do Gado Teletubby. Deu. Olha, eu sou o Rei do Gado Teletubby. Aí fui ver o vídeo. Eu fiz uma entrevista, um amigo achou isso aí. O Zé, é um negócio que meu pai fala, quando o gordo, a roupa, a vaca fica mascando, que ela entra na bunda do gordo. Aquela fantasia do Teletubby era gigante, o Zé, a vaca mascava no Zé. Eu falei, Zé, não é possível, cara. E a gente ficou dias e dias, daí um dia não entrava. Meu, vai acabar o programa, não vamos entrar, tudo bem. A gente tava, graças a Deus. 10 para as 8. Eu falo, perdemos. Só que vamos ter que esperar até o final do programa para ajudarem a gente, porque não dá pra gente tirar a roupa. Vamos ficar mais 10 minutos e acabou. Aí, faltando 10 para as 8, o programa acabava às 8. O que aconteceu? Tava 10 para 8, faltou. Eles que fazem a alegria da criançada. Todo mundo, sucesso na TV, com vocês. A gente, caralho. Renato Aragão e Xuxa, uma surpresa. Eles iam lançar um filme, abriu o cenário e a gente não entrou, mano. Ela passou assim, a gente fez assim, tchau. Mano, Cara, isso é um curta-metragem. A gente só se ferrava. Isso é um curta-metragem, A gente cara, só vocês se querem- ferrava. Não, mas assim, uma coisa que você não contou, é tanta informação. Ele falou da praça. Vocês iam fazer participação. Como que virou esse pulo? Como que vocês foram pra TV primeiro? Mas daí Porque vocês falaram- ficavam lá e... O Zé já trabalhava há muito tempo na praça. Não, mas foi assim, a gente foi pra praça porque nós começamos a fazer algumas participações por causa da rádio, eu e o Pardini, a primeira vez eu e o Pardini. E a gente era chamado esporadicamente para fazer a praça. Tinha um quadro que, por exemplo, o Carlos Alberto, ele estava na praça, vinha uma menina, aquelas atrizes da praça, bonitas, Carlos Alberto, telefone. Ela dava um telefone pro Carlos Alberto. Oi, querido, quem é? Poxa, é o repórter Gil Gomes. Sim, Carlos Alberto, sou eu. Eu estava assistindo a praça quando de repente um crime... Poxa, mas me conta no telefone. E fazia isso. E Vocês não apareciam. Você não aparecia? Não aparecia. E aí a gente participava dessa forma. Aí nós fizemos sucesso no teatro e o Magalhães, que é redator da praça desde que a praça começou, ele foi assistir a gente e não se conformou com tanta gente assistindo a gente no teatro. Que era muito legal mesmo, a produção zero. Pra você ter uma ideia, o nosso patrocinador no teatro era o Alexandre da Cacau Show. Ele só dava um negócio de chocolate, porque se ele desse 2 ia fazer falta pra ele. Ele tinha uma lojinha de chocolate, e o Woody, que é primo dele, o Woody que apresenta programa de vendas e tal, ele é nosso amigo, ele apresentou o cara da Cacau Show, ele dava um potezinho lá, com 30 bombons de chocolate. Hoje ele tem 5 mil lojas. Então ele é o e, a Willy gente, Wonka. e a gente continua E o uma Zé vai lá porcaria. e ainda compra e no parcela. Mas, assim, esse tempo. E aí nós começamos a fazer a praça e o Magalhães falou pro Carlos Alberto, falou, poxa, contrata os caras, meu, eles estão fazendo muito sucesso. E aí eu e o Pardini e o Ivan, na época, fomos contratados para fazer a praça e a gente começou a fazer participações, tipo um quadrinho nosso, pequenininho, Aí aparecendo mesmo. aparecendo mesmo. Era aquele que você fazia o Paraíba, tá aqui. Aquele no caso. eu fazia o Paraíba, fazia aquele do chocolate, aí vai 40 e 10 chocolate por R$50, me ajuda aí só pra minha mãe e tal, não sei o que, fazia tipo um mano, Cara, eu via muito a Praça Nossa. Isso é anos 90, não é? anos 90. Nossa, eu via muito nessa época. E aí nós ficamos na praça até o final dos anos 90, e aí o Faustão chamou, nós ficamos 2 anos no Faustão, e daí o Gugu chamou e nós ficamos 3 anos no Gugu, Caraca. fazendo o Gugu e a praça. Mas peraí,
quando você foi pra Faustão, você fazia Faustão e foi Praça. fazer uma participação. Aí a Aí, gente foi contratado. aí vocês foi dando certo. O Faustão contratou e falou, olha, só que vocês vão ter que escolher entre ficar aqui e ficar na praça. Aí a gente teve que falar com o Carlos Alberto e ele falou, vai, querido, a oportunidade é de você. Olha que engraçado. A gente, pra quem não Naquela época que sabe... ele sorteava uma Blazer por episódio, lembra? Exatamente. Não, e a gente Caraca. aqui, ele falou aqui, mas a gente realmente encontrou eles no prêmio do Fábio Porchat. E um dos homenageados era um Foi o ator Saulo, da praça, Saulo Laranjeira. o Saulo Laranjeira, e Faz quem o deputado. entregou o Carlos Alberto. Foi o Carlos, e ele conta uma história de que o Saulo foi convidado para fazer uma novela. Ele deixou e que voltou. o Carlos Alberto falou, vai depois querido. você volta. Igual o legal Paulinho isso. Gogó, que foi pro Multishow. E voltou. E agora voltou e tá Mas nos olha, dois. eu tô falando disso porque é uma época em que as televisões eram muito chatas. A Rígidas, Globo né? não deixava fazer entrevista, tinha que passar por 1000. Mas E eu olha posso que tá legal a falando uma- cabeça do Carlos Eu posso tá Alberto. falando de uma ser um- grande Olha, Marcelo, bobagem. agora tá bom pra mim, que agora tá, quer dizer, ficou ruim. Tô parecendo pedreiro, agora só ganho por obra. Mas, ó, posso estar falando uma bobagem, mas eu já vi entrevista do Carlos Alberto falar que ele sempre teve um combinado com o Silvio, quando o Silvio falou, volta com a praça, que o Silvio deixava ele livre pra... Fazer o que Silvio- quiser. O único programa que o Silvio não apitava era na praça. Mas Mas Ele então, tinha- e olha que legal, porque a gente lembra o Carlos presenciou Alberto? juntos o Carlos Alberto falando isso no prêmio do Fábio. legal. Como é generoso de uma época que isso não era comum. Entende? Hoje é tudo mais. As pessoas transitam, a internet. Cara, ele entendeu que era bom pra vocês, Foi como ele muito entendeu que era legal. bom pro Saulo. Vai, volta quando quiser. Volta. O Que nosso ele legal. falou, vocês podem voltar, desde que não seja comigo aqui. É, ele Nós falou, podemos voltar. ele falou isso Mas ele mesmo. adora a gente. O Carlos Mas Alberto é muito legal. é um Nossa, cara uma espetacular. escola, né, meu? Você imagina tinha você que trazer decorar ele o aqui. texto de todo mundo. Ele é a maior escada pra mim. Nossa, Você sabe que o Carlos Alberto escreve o programa, a redação final é dele. Não sei se vocês sabem isso. Não sabia. Então, os redatores mandam as piadas, mas ele reescreve. Muitas coisas ele tira ou acrescenta. Ele grava o programa e no outro dia ele edita o programa. E durante a gravação ele edita. Se o quadro é ruim, ele já faz uns gestinhos aqui e fala, ih, esse não vai. Aqui, ó. Esse não vai.